Eu não sei você, mas toda vez que eu ouvi a palavra escalabilidade, sempre foi de alguém que manjava muito de programação, mas era muito arrogante, ou de algum tipo de vendedor de curso. Então eu decidi estudar a fundo como é que isso funcionava, experimentei nas minhas aplicações como fazer o melhor uso da escalabilidade e decidi trazer esse conceito para vocês, né? E basicamente, quando a gente fala de escalabilidade, a gente está falando se a nossa aplicação que a gente desenvolveu, ela suporta um alto número de usuários simultâneos e requisições, de maneira que não afete o nosso desempenho. E no vídeo de hoje, né, eu quero falar tudo que tem por trás desse alto desempenho que é mantido. Eu quero que você preste muita atenção, porque são conceitos que podem ter um nome um pouco difícil, mas certamente vai te ajudar. Meu nome é Ramon, seja muito bem-vindo ao meu canal. Caso você não seja inscrito, convido a você a se inscrever e curtir o vídeo. Bom, vamos lá. Começando agora de fato, né? Nós temos 3 tipos de escalabilidade: a vertical, a horizontal e a em cubo. Essa em cubo, ela não existe, de fato, esse termo em si, mas ele é abrangido pela comunidade, né? Mas o termo correto não é ele, se eu não me engano é em profundidade, mas mais pra frente eu explico ele, vou explicar em uma ordem que fique claro tudo, né? Não vou pular etapas. Vamos começar pela vertical. A vertical, eu diria que ela é a mais custosa em termos de recursos operacionais e recursos financeiros. Por quê? Ela basicamente consiste em você aumentar a capacidade de hardware do seu servidor, basicamente aumentando os recursos internos dela, como o CPU, a RAM e o armazenamento. Só que tudo isso exige um custo e não é barato, porque quando a gente fala de aumentar de recursos como esse de armazenamento e de processamento, acaba se tornando algo muito caro por se tratar de algo físico. E não só isso, não só por ser caro, mas também existe uma certa limitação de hardware que nós temos, né? Um certo limite que podemos expandir esse nosso servidor. E junto com isso a gente tem mais um impacto também, né? Nós temos também uma limitação de responsabilidade. A nossa aplicação principal acaba ficando muito dependente de apenas um servidor. Então, se ele acaba caindo, ele derruba toda a nossa aplicação. Já na escalabilidade horizontal, a gente aborda uma ideia um pouco menos custosa e muito mais lógica. Porque o que acontece? Ela basicamente consiste na ideia de você não usar apenas um servidor para armazenar a sua aplicação, e sim vários servidores que vão se comunicar entre si. E ao invés de você aumentar a capacidade da sua máquina, como a gente faz na escalabilidade vertical, a gente apenas distribui as responsabilidades, as requisições entre os servidores no mesmo ambiente. E não só com a adição de novos servidores, nós podemos aplicar uma lógica que se chama Round Robin, que basicamente é uma técnica de balanceamento de carga, ao qual os nossos servidores não vão ficar sobrecarregados, onde um vai ter mais requisições do que o outro, e assim por diante. Na verdade, vai ser feita uma distribuição igualitária entre esses servidores, onde ele segue uma ordem mais ou menos de uma fila de servidores. Então vamos supor que a gente tenha várias requisições sendo feitas e vários servidores no nosso ambiente. Então, o servidor ele vai pegar a sua requisição, seguindo a ordem que ele está na fila, e ir para o final da fila. E assim vai. Isso é muito bom porque evita que um servidor específico fique sobrecarregado e também distribui a aplicação de uma forma que ela fique dinâmica, né? Ela não sofra instabilidade. Bom, e ainda nessa linha que a gente fala de escalabilidade horizontal, outra técnica, não só como o Round Robin, nós temos também o Autoscaling, que funciona de uma forma muito interessante, que ela é basicamente uma regra que nós aplicamos, onde nós podemos adicionar ou remover instâncias de novos servidores, que é basicamente assim. Vamos supor que você tem um site e você está vivendo esse período de Black Friday, como estamos vivendo agora. E esse site é de vendas, né? Você tem seus produtos e está muito barato e muitas pessoas querem acessar. E você percebeu que ao longo dos dias, o seu site, ele recebeu muitas visitas às 6 horas da tarde. Então,
Então, o que acontece? Quando a gente tem a regra do auto-scaling, a gente consegue controlar quantos servidores a gente vai querer no nosso ambiente para que seja feita uma distribuição de carga sem muito custo financeiro e também sem a necessidade de ficar chamando os servidores de uma forma desnecessária. Então, você consegue gerenciar os servidores que você instancia ou remove quando não tem a necessidade de alta demanda, como esse exemplo que eu dei de você ter o seu site em tal horário e precisar de mais servidores para comportar a alta demanda de usuários, né? Mas não se limite apenas, né, ao horário. Você pode fazer diversas outras métricas e regrar da maneira que você achar melhor, não só com o horário, mas também com latência, que é basicamente o tempo de retorno que tem entre uma requisição e outra, mas diversas outras formas. Mas junto com a regra do auto-scaling que você pode inserir na sua aplicação, existem alguns contratempos que podem ter com isso. Seguindo nessa ideia do mesmo aplicativo que eu comentei, que vai ter muitos acessos quando for 6 horas da tarde, você vai acabar precisando fazer esse balanceamento de carga, né? Então você vai fazer novas instâncias de novos servidores para que tudo fique balanceado, né? Tudo fique bem regrado e organizado. Só que o que acontece? Quando você chama uma nova instância, um novo servidor, acaba acontecendo uma coisinha que a gente chama de perca de sessão. Então o que acontece? O seu usuário ele vai estar logado no seu site, só que conforme for chegando novos usuários, a demanda acaba ficando muito alta, pode acontecer de na hora de você instanciar esse novo servidor, os novos usuários, ou usuários que estavam no outro servidor, no momento de redirecionar essas instâncias, né, redirecionar o usuário, talvez ele seja desconectado ou deslogado, porque acaba perdendo essa sessão, ele acabou perdendo a sessão de login dele. Só que isso não é necessariamente um super contratempo, existem maneiras fáceis de lidar, e a principal delas que a gente faz é armazenar os dados em cookie do usuário. Então, basicamente, quando a gente tem essa sessão do usuário guardado, a gente pega os cookies que estavam armazenados normalmente na página que ele estava usando no navegador dele. Você pode pegar os cookies da página e transferir para esse novo servidor que você instanciou. Você vai pegar esse cache através dos cookies da página, que a gente fala, né? Sabe quando aparece aquela aba aceitar os cookies? Então, ele é muito importante porque ele armazena os dados atuais, como o produto que você adicionou na sacola, como a sua lista de favoritos que você fez. Então, quando você coloca para salvar esses cookies, é basicamente o cache que tem ali na memória, tudo que você fez ali no momento. Caso você perca a conexão ou feche a aba e abra de novo, tudo fique armazenado para você continuar de onde você parou. E assim, não perdendo a sessão, que é algo que acontece quando você adiciona ou remove um servidor e usa essa regra do auto-scaling. Bom, e partindo para a última forma de escalabilidade que nós temos, que é a Incubo, ela basicamente consiste nas últimas duas formas de escalabilidade que eu comentei com vocês, e ela também une um conceito muito importante, que são as boas práticas de código. Então, o que acontece? Quando a gente fala de escalabilidade em cubo, no conceito de ter 3 dimensões. A vertical, que eu comentei, que ela vai basicamente potencializar as instâncias da sua aplicação. Horizontalmente, você vai distribuir essas instâncias que você tem. E a terceira dimensão, que a gente dá o nome de profundidade, ela não é nada mais do que você escrever um código bem feito. Ou seja, seguir boas práticas de código, como design patterns, você entender como a comunicação que está tendo entre o seu back-end e o seu cliente está fluindo, se os dados estão sendo armazenados da melhor maneira. Então não adianta você fazer boas distribuições utilizando escalabilidade, mas também é muito importante você saber escrever um código que não seja redundante e que não acaba gerando mais custos para vocês, não só financeiro, mas também operacional. Basicamente era isso que eu queria falar para vocês, né? Esses conceitos de escalabilidade, né? Esses 3 modelos que nós temos, de maneira resumida, que tem a vertical, que a gente melhora a capacidade de hardware do nosso servidor. Quando você precisa que a sua aplicação evolui, mas não uma larga escala, uma boa alternativa quando você está começando. A horizontal ela é bem interessante também, consiste na distribuição das requisições dos usuários em vários servidores, e essa última de profundidade, que é você escrever um código bem feito. Bom, e eu espero realmente que você tenha aprendido tudo o que eu comentei sobre escalabilidade, espero que tenha ficado claro. E me diz aí o que você quer saber no próximo vídeo, que certamente eu vou te encontrar no próximo vídeo.